quinta-feira, dia 29 de dezembro. Nós vamos trabalhar com história, a cultura indígena. Pegue o livro de vocês de história e abram na página 76. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, certo? Os índios já viviam aqui, certo? Quando os dois povos no início se estranharam, porque a cultura era bastante diferente, certo? Vamos lá? Cultura indígena, acompanhe a leitura contínua. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, estabeleceram o primeiro contato com os indígenas. Os dois povos estranharam-se muito, pois suas culturas eram muito diferentes. Atualmente, só sabemos algo sobre os indígenas que habitavam o Brasil em 1500, devido a uma carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição dos primeiros portugueses que aqui chegaram. Nessa carta, Pero Vaz de Caminha relatava um pouco sobre os indígenas. Alguns de seus costumes eram andar nus, pintar e enfeitar o corpo, utilizar troncos e pedras para a fabricação de armas. Nas aldeias indígenas não existia distinção de classe social ou cor. Todos tinham direitos iguais. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, os índios já viviam aqui, né? Os dois povos, os europeus, né, com o índio, eles se estranharam. Por quê? Porque era uma cultura diferente. Tia, por que nós sabemos disso? Como é que a gente sabe do que aconteceu em 1500? Porque na expedição, né, dos portugueses, tinha um escrivão. Ele escreveu uma carta relatando como era o povo indígena, que andavam nus, que pintavam o corpo, não é isso? Que utilizavam objetos da própria natureza para fabricar as suas armas, ok? Na tribo indígena não existia distinção de classe, se era pobre, rico, não. Todos eram iguais. Quando alguma tribo caçava, dividia para todos esta caça. Ok? Vamos continuar? Quando uma tribo caçava, distribuía o resultado da caça com todos. Os únicos critérios de divisão que existiam eram sexo e idade, se era feminino ou masculino, e a idade da pessoa. As mulheres eram responsáveis pela comida e as crianças pelo plantio e a colheita. E os homens ficavam encarregados de realizar os trabalhos mais pesados, como a caça e a pesca. Então, na tribo, cada um fazia o seu trabalho. Cada um era responsável por algo. No caso, as mulheres, elas eram responsáveis em fazer as comidas. As crianças eram responsáveis pelo plantio e a colheita. E os homens ficavam com o trabalho mais pesado, né? Que era o quê? Caçar e pescar. Como todo lugar tem um líder, né? Na tribo dos indígenas também tem líderes. Que são os líderes. Quais são os líderes? O pajé, né? E o cacique. Vamos lá, vamos ver? Como todo grande grupo de pessoas, os indígenas também tinham os líderes das tribos. Da tribo, né? Que eram o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote e o curandeiro da tribo. Quem conhece todos os rituais e as ervas da religião em que habita. O cacique também é um chefe que organiza e orienta os indígenas.
Nas horas em que não estavam cultivando e caçando, produziam objetos utilizando os elementos da natureza, como madeira, pedra, ossos de animais, para confeccionar canoas, arcos e flechas. Nos momentos de diversão, as crianças subiam em árvores, nadavam nos rios e sentavam-se para ouvir história dos mais velhos. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, batata doce e mandioca. Então vejam só. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, em 1500, os índios já viviam aqui, né? A cultura dos dois povos, né, é diferente. Então, eles estranharam. Tanto os portugueses estranharam a cultura dos índios, como os índios estranharam a cultura dos portugueses, né? Então, o responsável, né, pela expedição, né, o escrivão, escreveu uma carta falando sobre os índios, sobre o que tinha encontrado na terra, que é o Brasil. Então viram que eles andavam nus, pintavam o corpo, né? Produziam suas próprias armas, certo? Não existia distinção de classe, todos eram iguais, né? Quando caçavam, quando pescavam, eles distribuíam entre eles, né, o que caçavam e o que pescavam. Cada um era responsável por algo. As mulheres faziam as comidas, as crianças eram responsáveis pelo plantio e pela colheita, né? E os homens ficavam com o trabalho mais pesado, que era o quê? Caçar e pescar. Como toda tribo, toda sociedade tem um líder. Os índios também tinham os líderes, que eram os pajés, né, e os caciques, certo? E quando eles estavam num momento de folga, quando não estavam, os homens, né, quando não estavam caçando e pescando, eles estavam realizando com a natureza, com os objetos da natureza, eles estavam confeccionando materiais para eles, canoas, arcos e flechas. E as crianças, quando estavam sem o trabalho, sem a sua responsabilidade, elas subiam em árvores, né, e ouviam histórias dos mais velhos. Ok? Vamos continuar? Página 77. A herança indígena, a herança que os índios deixaram para a gente. Herdamos dos indígenas muitos costumes que foram incorporados pelo nosso povo. Com isso, eles contribuíram para a formação cultural e social do povo brasileiro. Vejamos aqui alguns desses hábitos. Na alimentação, preparamos bolo de polvilho, beiju, bebidas fermentadas, comidas de milho, canjica, pamonha. Comemos banana, palmito, mandioca, amendoim, batata doce, pitanga, caju, milho, cará, macaxeira. Herdamos da cultura indígena. Na medicina, conhecemos e fazemos uso de algumas plantas medicinais para curar doenças. No nosso vocabulário, existe uma lista enorme de palavras de origem tupi. Elas dão nomes a cidades, rios, alimentos, animais e pessoas. Por exemplo, Arara, Iguatemi, Samambaia, Pindorama, Ubiratã, Jacaré, Pacá, Iratã e Ibirapitanga. Na arte, aprendemos a arte das cestarias, de fazer redes e esteiras, bem como a fabricação de utensílios de cerâmica. Então, herdamos tanto na alimentação, como na medicina, como no vocabulário
e na arte a herança indígena. As cerimônias indígenas são rituais de extrema importância. Em dia de comemoração, pintam o corpo com uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída de sementes da planta urucum, que, quando são triturados, liberam um caldo de cor avermelhada e se enfeitam com penas e peles de animais. Essas e muitas outras contribuições indígenas favoreceram a formação da cultura do povo brasileiro. Hoje, o Brasil é considerado pluricultural, ou seja, um país com muita cultura de riqueza especial. Infelizmente, não se sabe exatamente quantos indígenas existiam no Brasil, mas estima-se que eram aproximadamente 4,5 milhões na época da chegada dos europeus. 4,5 milhões, né? Página 78. Sabe-se que existem mais nativos naquele tempo do que hoje. Os europeus acharam que a cultura indígena era inferior e grosseira. Por causa disso, muitas tribos não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato com as pessoas brancas fez com que perdesse sua identidade. O atual estado de preservação das culturas e línguas indígenas é consequência direta da história do contato das diferentes sociedades indígenas com os europeus, que dominaram o território brasileiro desde 1500. Por causa da forte influência da cultura dos europeus, muitos indígenas perderam traços de sua cultura própria, mudando seus costumes, suas vestimentas e estilo de vida. Então vejam só, herdamos, ganhamos como herança indígena na alimentação, na medicina, no vocabulário e na arte, certo? A cerimônia dos índios era bastante diferente. Eles pintavam o seu corpo, pintavam o corpo com a tinta chamada urucum, que quando triturada saía um caldo avermelhado. Então eles pintavam o corpo e faziam a sua cerimônia religiosa, Mas infelizmente o que aconteceu com os nossos índios? Com a cultura indígena foi modificada por causa da cultura dos europeus, que achavam que a cultura indígena era uma cultura inferior e grosseira para os europeus, para os portugueses, E mudaram, conseguiram mudar desde 1500 até aqui, mudar o estilo de vida dos índios. Eles perderam a sua identidade. Infelizmente, perderam a sua identidade para viver a cultura dos portugueses. Certo, meus amores? Então, aprendemos muito com os nossos índios, que já viviam aqui em liberdade. Tinham a sua cultura, mas os portugueses, vieram da sua terra para o nosso Brasil. Aqui já existia os donos da terra, os verdadeiros donos da terra, que eram o quê? Os índios, Que os portugueses chegaram, as suas culturas, as duas culturas, bateram de frente, Um não aceitava a cultura da outra, mas quem terminou vencendo foram os portugueses. Infelizmente, alguns índios, algumas tribos, tiveram que mudar a sua cultura e foram viver a cultura do branco. Ok, meus amores? Nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais
sobre os nossos índios, né? Que viviam em liberdade e que hoje já não vivem mais. Vivem a cultura, muitas vezes, dos portugueses. Ok, meus amores? Daqui a pouco a tia volta com a tarefinha de classe, ok? Tchau, tchau. Vamos lá, meus amores. Peguem o livro de vocês, né? O livro de História e abram na página 78. Vejam só. Para casa, vocês irão realizar a página 78 do livro de História e o livro de reforço, página 177. Para a classe, será a página 79 e 80, certo? Vamos lá? Página 79. Terceiro, leia as palavras do quadro e complete corretamente as lacunas do texto a seguir. As são rituais de extrema importância para os... Então, as cerimônias, botem aí, cerimônias são rituais de extrema importância para os indígenas. Indígenas, certo? Que em dia de comemoração pintam, bota aí, pintam nesse espaço, pintam seu corpo, vamos seguir daí a ordem, tá? Seu corpo com uma tinta encontrada na natureza, uma tinta encontrada na natureza, mais especificamente extraída de sementes da planta urucum, aí, pronto, né? Estas, quando são trituradas, certo? A outra palavra, trituradas, liberam um caldo de cor avermelhada. Certo? Pronto. Quarto quesito. A palavra a seguir está escrita de forma espelhada, ou seja, de trás para frente. Descubra, depois indique o que significa. Vamos descobrir? Pluricultural, muito bem. Pluricultural. O que significa? Muitas culturas. É assim, ó. Muitas culturas. Certo? Quinto quesito. Observe as imagens de duas índias realizando diferentes atividades. Escreva com que materiais elas confeccionam os objetos de que precisam. Aqui, observe aí. Palhas. Olha aí, ó. Palhas. Argila. Tudo tirado da natureza.
argila, madeira, né? Madeira e semente. Página 80, vamos aí para a página 80. Sexto quesito. Observe a cena e circula aquilo que utilizamos atualmente e que foi herança dos indígenas. Vamos observar aí a rede, né, que utilizamos, rede, as cerâmicas aí, ó, e a cesta, né, o cestinho, né, do artesanato. Muito bem. Sétimo, observe as imagens de indígenas abaixo e escreva as mudanças que aconteceram ao longo do tempo. Quais foram as mudanças que ocorreram aí, ó? No vestimento, né, nas suas vestes e os acessórios, né? No vestimento e acessórios. E nos acessórios. No vestimento e nos acessórios. Ok? Oitavo, pesquise e escreva o nome das doenças que mataram muitos indígenas. Vou colocar aqui varíola, sarampo, varíola, sarampo, catapora, gripe, o que mais? Coqueluche, e aí vai, certo? Nono, escreva a função de cada líder abaixo. Pajé é o sacerdote e o curandeiro, né? Sacerdote e curandeiro. Curandeiro da tribo. Ele conhece todos os rituais, né? Rituais e todas as ervas da região. Todos os rituais e as ervas da região. Cacique é um chefe que organiza e orienta, né? Que organiza e orienta os índios. Ok, meus amores, aqui nós terminamos, certo? Nossa tarefa de casa, livro de história, página 78 e o livro de reforço, página 177. Ok? Beijos e até amanhã.